Olá, hoje no Almanaque Jurídico nós vamos falar sobre Previdência Complementar Privada. E hoje nosso convidado para tratar desse assunto é o advogado e presidente do Conselho Fiscal da OAB, Fábio Beckman Schneider. Doutor Fábio, boa noite. Que bom tê-lo de novo aqui no Almanaque Jurídico. Agradeço, boa noite a todos e quero dizer da minha satisfação de retornar ao programa. É uma honra, doutor. Doutor, a primeira pergunta é, afinal, previdência, plano de previdência privada, previdência complementar privada. O que é exatamente isso? É importante, inclusive, me recordo quando ministrava aulas de previdência, de diferenciar, muitas pessoas ainda confundem, doutor Jorge, a previdência com a assistência social e com questões vinculadas à saúde pública. Previdência pública até tem um aspecto assistencial, mas a previdência é essencialmente tentar prevenir, minimizar danos de um evento futuro certo ou incerto. Para exemplificar, evento certo, a morte. Evento incerto, uma doença, algo incapacitante. Então, o plano de previdência privada, ele é desvinculado da previdência pública e tem como característica principal o aspecto da liberdade do contratante, do participante, em planejar o seu plano justamente para prevenir ou minimizar este dano futuro que poderá ocorrer. Então isso significa dizer que ele pode, digamos, projetar o tempo de aposentadoria dele. Ele pode estipular uma rotina de vida profissional para a aposentadoria. Digamos, eu desejo contratar para 55 anos, para 60 anos, para 65 com X condições. Essa flexibilidade é própria da previdência privada? Sim, a flexibilidade é tanta, doutor Jorge, que é possível, em casos específicos, até se contratar um plano de previdência privada com um aporte único. Isto é um aspecto que poucas pessoas conhecem. Por exemplo, vamos dizer que tiveram a sorte de ganhar na loteria ou receberam uma herança, uma indenização e pretendem com isso garantir o seu futuro e até mesmo de seus dependentes. Querem investir num plano de previdência fazendo um único aporte. É possível? Tem vários tipos, né? Todos nós sabemos. Tem uns ligados a fundações, outros a entidades, inclusive ligadas a servidores. Tem os planos ligados a bancos, a entidades de classe. Difere alguma coisa desses modelos de previdência privada? Sim, difere bastante. Na verdade, a grande divisão dos tipos das espécies de planos são os planos de entidades fechadas e abertas. Os de entidades fechadas, somente, por exemplo, os funcionários de determinada empresa podem participar. Exemplo clássico é a Previ do Banco do Brasil. E também neste rol de planos fechados podem e são os casos de categorias ou de classes, como é o caso da OABPrev. E os abertos são os planos oferecidos por entidades de previdência que normalmente ou são vinculadas a seguradoras ou a instituições financeiras. Uma dica. O que é mais adequado, analisando nesse contexto todo? Nós estipularmos um padrão para 55 anos, para 60, essa estrutura, as fórmulas para nos deixar mais claro o momento ideal de vivermos essa oportunidade. O que o senhor recomenda nisso? Na verdade, é difícil recomendar algo assim especificamente. Por quê? Porque nós temos conhecimento que existem pais que fazem planos de previdência para os seus filhos com 10 anos de idade. Isto não é tão extraordinário assim. Isso acontece com relativa frequência. Mas, para se ter um parâmetro, por exemplo, aos 30 anos mais 30, 60. Seria um padrão bem interessante, porque a tributação é pequena, ao longo de 30 anos também a mensalidade não será alta e o rendimento será muito bom ao final. Tem idade mínima para se passar a ser
A idade mínima é a idade do contratante que poderá contratar em nome de outro, ou seja, hoje em dia é 18 anos, é a maioridade. Sim, o doutor mencionou agora, eu vou pegar o gancho, essa situação de pais e filhos. Se eu tiver um filho de 2 anos de idade, 5 anos de idade... É possível. E eu posso estipular que ele faça suas contribuições para que que ele chegue aos 40 anos de idade... Aos 35 anos ele já pode estar recebendo benefício. Claro, há algumas necessidades básicas, teria que se cadastrar na Receita, CPF, essas coisas todas. Exatamente. Já previamente com essa idade. Meu filho foi ter CPF com 5 anos. Pois é. A minha filha foi com 6 meses. Mas faz sentido, é isso mesmo. Isso mesmo. Isso seria quase como se garantir, nessa hipótese, dentro da atividade econômica do pai, condição de propiciar uma renda ao filho. Mais uma hipótese, então, de contribuição no plano. Sem dúvida. E se quando ele atinge os 18 ele resolver mudar isso? Ele também ganha essa liberdade de poder adequar? Também ganha a liberdade de poder se adequar às suas necessidades e possibilidades. Este é o binômio fundamental da previdência privada, ou seja, se imagina ter uma necessidade no futuro e se tem a possibilidade de prever isso. Prever como? Através de contribuições mensais ou aportes escalonados. E pode ser R$50. Pode ser R$50, pode ser R$5.000, depende da possibilidade do participante. Evidentemente que aí é necessário contactar as empresas que fazem esses planos, ou se você faz parte de uma empresa que tem já o plano de previdência privada, se informar do regulamento e ali no regulamento constará o valor mínimo, o valor máximo, eventualmente, o tempo mínimo, o tempo máximo, mas isso tudo depende, em regra, do regulamento. Evidentemente que existe a legislação incidente também. Analisando num contexto maior dessas entidades e tudo isso que nós falamos sobre a previdência privada, quais os principais benefícios que o senhor pode elencar para este que é o participante do plano? Eu elencaria basicamente 3 benefícios. O primeiro, a previdência pública, a previdência social, ela é obrigatória. O senhor, a senhora, querendo ou não, se estiverem empregados ou forem funcionários públicos, necessariamente terão que contribuir. Para a previdência privada não existe essa obrigatoriedade, é uma opção de cada um. E esta ampla liberdade de poder contratar, levando em conta a possibilidade e a necessidade. A segunda grande vantagem é o aspecto da tributação. É bastante interessante, bastante vantajoso o aspecto de poder deduzir do imposto de renda os valores com esta previdência. E o terceiro aspecto é a tranquilidade. A tranquilidade de saber que seus dependentes terão um benefício adicional e ou o senhor e a senhora poderá contar com uma renda adicional no tempo programado da forma contratada. Dr. Fábio Beckmann Schneider, presidente do Conselho Fiscal da OAB, foi uma honra tê-lo aqui no Almanaque Jurídico. Obrigado pela sua participação e fique conosco. Nós voltamos amanhã às 19h45 com um novo assunto. Boa noite.